ao seu dispor. Continuando e ao mesmo tempo terminando o assunto sobre dinâmica, vamos conhecer a terceira lei de Newton. Ela também é conhecida como o princípio da ação e reação, e é assim enunciada. Quando um objeto A exerce uma força sobre um outro objeto B, este outro objeto B vai exercer uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário sobre o objeto A. Apesar de terem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, essas forças não se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Aplicações dessa terceira lei de Newton. Quando uma pessoa caminha, ela faz uma força empurrando o chão para trás. Por sua vez, em função do atrito, o chão aplica uma força de reação nos pés dessa pessoa, empurrando-a para frente, tornando possível, portanto, o caminhar. Na colisão entre um carro e um caminhão, ambos recebem a ação de forças de mesma intensidade e sentido contrário. Contudo, verificamos que a ação dessas forças na deformação dos veículos é diferente. O que ocorre é que o carro fica muito mais amassado do que o caminhão. Esse fato ocorre devido à diferença de estrutura dos veículos, e não pela diferença na intensidade destas forças. Exemplo de aplicação. Dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 10 kg e 5 kg, estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa, conforme apresentado na figura abaixo. Uma força constante e horizontal de intensidade de 30 newtons passa a atuar sobre o bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo sistema e a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Aqui nós temos a figura e os dados. A massa de A, que é 10 kg, a massa de B, que é 5 kg, e a força que está empurrando o bloco A para a direita é 30 newtons. Então, quando a força empurra o bloco A para a direita, o bloco A empurra também o bloco B com uma determinada força. Em contrapartida, o bloco B vai empurrar o bloco A com a mesma força, com a mesma direção, só que sentido contrário. Essa força que A empurra B e que B empurra A são as chamadas forças de ação e reação, que é o que pede para calcular na letra B desse exercício, esse exemplo. Bom, verticalmente percebemos que a força resultante é nula, visto que os blocos estão apoiados em uma superfície. Então, se a gente considerar a força peso dos blocos, tem uma superfície aqui que se contrapõe e deixa eles em equilíbrio vertical. Bom, primeiro vamos calcular a aceleração adquirida pelo sistema. Quando falo em sistema, os dois blocos juntos. Então vamos considerar os dois blocos como se fosse um só, somando-se as suas massas e considerando 30 newtons como a força resultante. Vamos usar então o princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa força vai ser a soma da massa dos dois blocos vezes a aceleração. Nós teremos 30 para a força, 10 para a massa de A, 5 para a massa de B, e a aceleração a gente vai calcular. Somando dentro dos parênteses e já invertendo os lados da igualdade. Então aqui dentro vai ficar 15. E já invertendo, 15 que multiplica A igual a 30.
A aceleração vai ser igual a quanto? O 30 dividido pelo 15, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tanto o bloco A quanto o bloco B, eles vão se deslocar com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos à resposta da letra B. Pelo princípio da ação e reação, o bloco A exerce uma força em B, que a gente chama de FAB. E o bloco B exerce no bloco A uma força de reação, que a gente chama de FBA. FAB e FBA, eles vão ter a mesma intensidade, o mesmo valor numérico, a mesma direção, só os sentidos que são contrários. Se a gente observar o bloco B, vai perceber que a força resultante que atua sobre ele é a força que A faz em B. Calculando essa força pela segunda lei de Newton, nós teremos conhecimento do par de forças de ação e reação. Então vamos colocar aqui a força AB como sendo a força de reação. Vamos considerar apenas a massa de B agora, isoladamente. E a aceleração a gente já tem. 2 metros por segundo ao quadrado. Então a força que A aplica em B vai ser 5 da massa de B vezes 2 da aceleração. Isso vai dar então 10 newtons. Pela terceira lei de Newton, sabemos que a força que o bloco B faz em A também terá a mesma intensidade. Será horizontal e terá sentido contrário à força de A em B. Era isso. Gelson é Gelson.